Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos novamente para dar continuidade à nossa série Aquelas Histórias. E hoje vamos contar uma história que eu contei poucas vezes em sala de aula. É uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu não sei qual a origem dela, quem foi que a criou. Realmente eu não sei. Se algum de vocês souber, por favor me avisa, tá certo? Comenta, diz qual é a fonte dessa história. Mas eu quis mesmo assim compartilhar com vocês, porque é uma história bem interessante, tá certo? É uma história que fala do nosso dia a dia, que fala das nossas relações, e vale sempre a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Então vamos juntos? Então, a história conta o seguinte, que um homem ia dirigindo seu automóvel por uma estrada bela, uma estrada bonita, e ele já vinha fazendo uma viagem longa, e essa parte da estrada onde ele estava era uma reta bem comprida, e ao final dessa reta tinha uma curva. E ele estava dirigindo tranquilamente, né? Só que quando ele vai se aproximando da curva, eis que vem um carro em sentido contrário, meio cambaleando, saindo da faixa, uma coisa meio estranha, ele desacelerou um pouco, e o carro foi se aproximando, e quando foi chegando perto ele percebeu que era uma mulher, e a mulher, quando cruzou com ele, botou a cabeça para fora do carro e disse, porco! E ele ficou enfurecido com aquilo, que disparate a mulher chamar ele de porco. Não teve dúvida, botou a cabeça para fora e gritou, vaca! Xingou ela de vaca, e seguiu adiante. Quando ele fez a curva, tinha um enorme porco no meio da estrada. Então essa história, meus queridos, ela serve de reflexão para a gente pensar como é que está o nosso processo de comunicação com aqueles que estão ao nosso redor. Porque na história em questão, a gente vê que o homem que ali estava dirigindo, a interpretação dele foi a pior possível. Quando ele ouve a mensagem, ele interpreta da pior maneira possível e revida imediatamente, porque, ao que parece, a gente anda muito armado, sem refletir no que poderia ser aquela mensagem. Isso acontece muito com a gente absorve muitas informações, muitos contatos que nós fazemos, e muitas vezes não refletimos, não paramos um pouquinho para analisar aquilo que a gente está recebendo. Se aquela mensagem é boa, se ela de fato é ruim, se ela traz algo escondido por trás dela. Então, é preciso fazer essa análise. Você já pensou nisso? Por outro lado, a mulher, no caso, que vinha ali, ela teve a boa intenção. Ela quis avisar o rapaz que na curva tinha um porco e ele tomasse cuidado. Só que a maneira como ela comunicou foi comunicada de uma forma intempestiva, uma forma não pensada. Tudo bem que ela talvez, o momento era de tensão, ela também estava saindo de uma situação de perigo, mas mesmo assim, isso serve de reflexão para nós, que mesmo nas situações difíceis, a gente pare, elabore um pouquinho mais aquilo que a gente quer dizer, pense antes de falar, né? O mínimo possível para que o nosso processo de comunicação não saia truncado e a pessoa interprete aquela nossa história de uma forma equivocada. Vocês já passaram por alguma situação nesse sentido? Isso certamente se reflete nas nossas relações de trabalho. Quantas vezes numa reunião a gente quer trazer uma ideia sobre o trabalho, mas a gente apresenta de uma forma assim, não muito bem elaborada e as pessoas não compreendem aquela ideia, interpretam equivocadamente e às vezes aquilo nos custa até o trabalho, até o emprego, porque nós não conseguimos comunicar adequadamente aquilo que vai por dentro de nós. E às vezes são ideias muito boas. Então a gente tem que refletir sobre isso para aperfeiçoar. Para isso é preciso a gente acerenar um pouco, respirar, se acalmar, não ficarmos tão tensos, não tão afobados para apresentar nossas ideias. Isso também se reflete nas nossas relações pessoais. Quantas vezes mal entendidos ocorrem entre pai e filho, mãe e filha, entre um esposo e a esposa, por conta de uma palavra dita de uma forma abrupta, que acaba causando um mal-estar no outro. Quantas vezes a gente passa uma informação incompleta, não dá a informação completa, bem explicada, e o outro não consegue compreender exatamente o que a gente quer dizer.
Às vezes a gente quer passar uma instrução, a gente quer que a pessoa faça as coisas certinho, né? Mas às vezes a gente não passa a instrução adequadamente. Isso vale muito para quem tem postos de liderança também, não é? Porque a gente quer que a nossa equipe trabalhe bem, mas para que ela trabalhe bem, ela precisa receber a instrução adequada para saber exatamente o que é que elas têm que fazer. Na verdade, as pessoas, né? Ok, meus queridos, então é isso. Essa história é mais uma das nossas histórias para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Nós estamos agora no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então aqui no YouTube, se você gostou, curte, se inscreve e se quiser receber atualizações com novas histórias, clica no sininho, ok, meus queridos? Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima. Tchau.